Então, me apresentando rapidamente, eu trabalho na Natura junto com o Luciano e estou lá há 16 anos. E o meu background é de sustentação de aplicações, né? Mais um mundo desenvolvedor e tal. E aí, em um determinado momento, teve um abençoado lá que fez um curso de Docker, né? E aí eu, meio sem pretensão, fui lá e me inscrevi no curso. E aí fiquei fascinado, assim. Quando você vê o Docker a primeira vez, pelo menos comigo, não sei como foi com vocês, é um negócio fascinante mesmo. E aí, a partir daí, eu mudei minha carreira para a área de infraestrutura. E hoje eu tô lá no COI DevOps, né? No time de engenharia de plataforma. Acho que é isso. Boa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciano Beja, também já estou um tempo na Natura, já estou uns 10 aninhos ali. Meu background é de sistemas operacionais Linux, AIX, HPX, eu trabalhei muito tempo com isso. Alguém aqui foi no de São Paulo? Alguém não? Não, então a gente também fez um trabalho lá, apresentamos um KCD lá. Agora a gente traz um compilado de algumas coisas que a gente falou lá, mais coisas novas também, tá bom? Eu trabalhei em empresas como HP, T-Systems lá em São Paulo. Foi muito disso, né? Também eu tenho um lado diferente, né, do fabricante, que ele veio da aplicações, eu vim da infraestrutura. E quando eu comecei a entender ali como que funciona uma aplicação, etc., eu tive que aprender a codar, dificuldades pra caramba e tudo, porque para ser um DevOps, né, para você ser um especialista ali, você tem que conhecer de tudo, né? Não talvez especialista em tudo, mas em algumas áreas, né, Kubernetes ou a parte de CI/CD, mas tem que saber codar e tudo mais, né? Então, a ideia nossa aqui é trazer um pouco desse, né, dessa nossa jornada, né, de GitOps e também como que a gente faz para conseguir entregar isso lá na ponta, né, e ter os nossos deployments, os releases acontecendo. Beleza? Bom, então a gente dividiu a palestra aqui primeiro em conceitos, né? O que que é o Argo CD, o que que é o GitOps e tal. Depois a gente conta como que a gente adotou, né? Esse é um modelo que a gente está usando desde 2019, então a gente já tem 5 anos aí de uso, né? Então, o título da palestra, se vocês verem lá, tá a jornada evolutiva, né? Então, assim, o GitOps, para nós, pelo menos, lá na Natura, não foi uma corrida de 100 metros, né? Foi uma maratona. Então, você faz um pouquinho, aí você, putz, descobre uma parte que você deixou de fora, e aí você vai aprimorando, né? E depois a gente fala dos desafios para deploy que a gente está enfrentando lá. Então, falando primeiro de conceitos, o que que é o GitOps, né? O GitOps, o próprio nome já diz, né? É você operar baseado no Git, né? Então, em vez de ler aqui, vou tentar explicar aqui. Quando você vem do mundo de aplicações, aí o cara chega para você e fala, ó, precisamos mudar aqui a aplicação. Hoje a aplicação é azul, vamos colocar vermelha, sei lá. Aí você não pega um zip, abre, edita, zipa de novo e põe no servidor, né? Pelo menos não deveria, né? Você faz o quê? O seu controle de código, ele fica em uma ferramenta, né? Então, acho que a mais famosa é o Git, né? Inclusive tem plataformas enormes construídas em cima, né? O GitHub, o Bitbucket e tal. Por que que nós, de infraestrutura, agora que eu mudei, né, da aplicação, eu falo que eu sou de infra também, né? Então, por que que nós, de infra, não fazemos a mesma coisa, né? De versionar o nosso trabalho de uma maneira que, pô, se eu precisar voltar, eu sei como fazer para voltar, porque o código tá ali, ele tem uma trilha, né? Então, o GitOps, ele pega nesse ponto, né? Quando a gente está ali na correria do dia a dia, pô, você vai dando lá os kubectl, kubectl, voltou no ar, beleza. Mas e quando não volta, né? Aí você precisa falar, pô, preciso voltar para o estado anterior. Mas aí tem um monte de comando que você deu lá que você nem sabe mais como voltar, né? Então, o GitOps, ele toca nesse ponto, de tudo que a gente vai fazer, de tipo assim, não ser eu que esteja fazendo, eu ter lá um artefato versionado e ter uma ferramenta para poder aplicar aquilo. Então, eu trouxe algumas situações problema aqui para a gente falar. Você é acionado para apoiar em um incidente e começa a notar mudanças inesperadas no cluster. Pods são terminados, deploys são alterados e depois é resolvido sozinho. Então, aqui, claramente, a gente pode ter mais de uma pessoa mexendo no mesmo componente, né? Então, assim, você recebeu um alarme, aí agora com home office, cada um está na sua casa, não dá para gritar e falar, fulano, você está mexendo aqui. Então, muitas pessoas mexendo ao mesmo tempo. Aí a segunda que eu trouxe aqui, você está avaliando apps sobredimensionados, recursos muito grandes para um consumo mínimo e estável. Você decide então diminuir o CPU e memória e após o resizing a aplicação não fica estável. Então aqui o seu colega já passou por esse problema, por isso que ele deixou a memória lá em cima. E aí você, querendo melhorar o ambiente, você fala, pô, vou ajustar aqui. E na hora que você ajusta, ele cai. Então, o pod estava grande tinha um motivo. Mas como você não tem uma trilha de auditoria,
cada um faz uma coisa, aí o cara sai da empresa, o conhecimento se perde, aí acaba que a empresa sofre de novo, né? Aí o terceiro, o scaling. Você está criando uma aplicação multi-cluster e precisa garantir que as aplicações estejam iguais em todas as localidades. Pense não só na configuração inicial, mas também nos deploys seguintes. Então pensa que você tem uma aplicação e aí você tem vários clusters. Como que você garante que todas as pernas estejam iguais? Né? Às vezes, se você tem uma só, é mais simples, né? Você altera ali e acabou. Mas e se você tiver várias? Então aqui a gente falta um mecanismo de deixar tudo igual mesmo, né? De replicar as configurações, né? E por fim, consistência. Acho que eu vou ler lá que é melhor. Você precisa aplicar uma mudança no ambiente produtivo sem que gere indisponibilidade. Você testa em ambiente de desenvolvimento e parte para a produção. Infelizmente, os ambientes estavam diferentes e você causa um incidente em produção. Aí, falando do cluster mesmo, né? A sua aplicação pode estar igual, mas aí se os componentes dos clusters fossem diferentes, de repente você tem um comportamento que vai te prejudicar. Então, o GitOps nada mais é do que você ter um repositório, certo? E aí usar uma ferramenta para aplicar isso. É você deixar de fazer kubectl. Se eu puder traduzir em uma frase, acho que seria isso. Quanto mais kubectl você dá, é uma coisa que você dificilmente vai conseguir reproduzir em outro cluster, né? Você está fazendo ali, você está fazendo na mão em uma ordem específica, e aí quando você tiver 10 clusters para fazer, você vai fazer todos na mão? O GitOps ele é sobre isso. E aí o que muda na prática, né? Aqui na linha de cima, você tem um pipeline convencional, vamos dizer assim, né? Então o desenvolvedor vai lá, comita no código, faz o build, teste, e aí chega na parte de deploy, né? Na parte de deploy, você pega a imagem nova que você gerou e coloca lá dentro do deployment. Quando você fala de GitOps, pode ver que a parte do CI aqui é a mesma, né? Não muda nada. O final é você gerar uma imagem lá no Regis para poder colocar em produção. Aí o que muda é no CD, né? Então, quando você cria a imagem, o próximo passo do seu pipeline vai ser ir lá no repositório GitOps, colocar o número da imagem nova. Aí, a partir daí, o Argo CD, ele fica fazendo esse trampo aqui, de olhar o que tem no cluster e olhar o que tem lá no repositório, né, que seria a sua única fonte da verdade. Quando ele detecta, né, que existe alguma diferença, ele faz o reconciliamento automático. Acho que essa é a grande sacada, né, porque quando você tem um repositório Git que você aplica no cluster, se você não tiver uma ferramenta, fatalmente, em algum momento, alguém vai mexer no cluster na mão, e aí você vai ter um drift, né? Então, tem que ter uma ferramenta que faça isso de tempos em tempos, né? E o Argo, acho que ele cumpre bem essa função aí. Aqui é um outro desenho, porque lá a gente falou da aplicação do desenvolvedor, né? O desenvolvedor vai lá, altera o código e faz todo o pipeline, que seria esse de cima aqui. Mas a gente tem outro caminho aqui, que são as configurações, né? Puta, preciso aumentar a memória, preciso fazer qualquer alteração nos meus componentes. Então isso também tem que estar tudo versionado. E aí o Argo faz esse trampo de sincar com o cluster, né? Ali um pouco do histórico, né? Que a gente tem com o Argo. O Argo nasceu em 2018 e aí em 2019 a gente já começou a usar ele. Primeiro num ambiente mono-Argo, né? Vamos dizer assim, a gente tinha um Argo para gerenciar todos os clusters, que aí na época não deu muito certo. E aí em 2020 a gente foi para o modelo multi-Argo, que cada cluster tem seu próprio Argo. E aí hoje a gente tem 36 clusters e mais de 2.200 aplicações ali gerenciadas pelo Argo. Aí na prática, né? Vamos entender o que é o GitOps na prática. Bom, primeiro passo para você adotar o GitOps é você ter você montar como se fosse um pacotinho, né? O que a minha aplicação precisa para rodar, né? Então aqui eu coloquei um exemplo simples. Então eu preciso de um deployment, preciso de um HPA para escalar, preciso de um ingress, preciso de um service e preciso de uma service account. O conteúdo do arquivo é o que vocês já estão acostumados a trabalhar, né? Não tem nenhuma particularidade. Então, a partir do momento que você tem um repositório com esses seus artefatos, você tem uma versão executável, né? Uma versão rodável da aplicação. E aí a gente parte para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte: quando você instala o Argo, ele cria um CRD chamado Application. E o que é o Application?
O application, ele está desenhado aqui, que é o seguinte, ele fala para o Argo, aonde está a minha versão executável da aplicação e em qual cluster eu vou commitar ele, né? Vou aplicar ele. Então aqui, ó, você vê, tem o source, né? E aí o source aqui é um exemplo simples, mas ele é bem avançado aqui, o Argo. Você consegue rodar um Helm, consegue colocar Customize, consegue colocar JSONNet. Então, assim, ele tem bastante opções. Então, primeiro ele pega o source e depois ele fala qual é o destination, né? Como lá a gente sempre usa o Argo no próprio cluster, então o server aqui é sempre o localhost, vamos dizer assim, né? Ele sempre aplica no cluster que ele está. Mas aí você pode, se você escolher o modelo de ter um Argo para vários clusters, você consegue fazer essa. E aí, a partir do momento que você comita no cluster esse arquivo aqui, aí a mágica acontece, né? Ele começa a olhar sempre o repositório e aplicar no cluster. Lembrando que isso aqui eu coloquei só para exemplo, né? Porque, como eu falei, você dá o kubectl é contra o princípio do GitOps, né? Então, esse arquivo aqui também tem que estar versionado. Aí, se vocês quiserem entender, vocês procuram na internet um negócio que chama App of Apps, que é como ele nomeia, né, esse padrão, que é você ter uma app, uma application de aplicações. Essa é a carinha dele, depois que tudo está funcionando. Então, aquele application que a gente combitou é esse daqui, ó. E aí, você pode ver que os 5 arquivos que eu tinha lá, ele vai gerando aqui. E um negócio legal do Argo é que ele vai colocando labels em todos os componentes que ele criou. Então, com isso, ó, por exemplo, eu criei um deployment, mas eu não crio o replica set, nem os pods, né? Isso daí são recursos filhos do deployment que eu criei. E aí ele consegue exibir para você tudo que ele está criando dentro do cluster. E aí aqui você consegue, por exemplo, quero ver o log. Você entra aqui no pod e coloca lá logs. Você consegue reiniciar os pods também por aqui. Então ele te dá todo o controle da aplicação para que você não precise mais usar a kubectl. Você consegue fazer quase tudo por aqui. Beleza? Entenderam a diferença? O GitOps, então, ele é a disciplina, né? E o Argo é a ferramenta que implementa a disciplina. Aí esse aqui foi o primeiro modelo que a gente usou. Então a gente começou com um cluster central que tinha um Argo. E aí esse cluster, esse Argo, desculpe, ele comitava as aplicações em todos os clusters. A gente, no começo, achou legal e tal. Começamos a trazer aplicações, né, para esse modelo, né? Porque uma vez que você instala numa empresa que já tem um monte de aplicações, você não pode quebrar, né? Você tem que ir migrando para esse modelo. E aí o migrar, ele é bem simples no caso, né? Você vai lá no cluster, extrai lá todos os manifestos, kubectl, get deployment, -o YAML, né? E aí salva no rep e cria o application. A partir daí ele não vai recriar suas aplicações, né? Ele vai ver lá que já existe e vai bater com o que você colocou no repo e vai começar a gerenciar a partir daí. Então a gente começou a migrar para dentro do cluster. Quando a gente chegou mais ou menos em 600 aplicações, ele começou a cair. Claro que isso aí foi em 2020, eu acho. Pô, o Argo ele não era tão estável como é hoje, enfim, já evoluiu bastante. E aí a gente começou a notar, tipo assim, ó, putz, se o Argo cai, aí eu tenho um só. Todos os deployments da empresa inteira são afetados. E aí quando eu vou fazer um deploy em produção, vamos dizer que ele é mais prioritário, né? Tipo, não pode dar pau, em detrimento de um deploy em dev. Então a gente decidiu criar um Argo por cluster daí, né? Então agora cada Argo só gerencia o próprio cluster. E a gente nunca mais teve problema de performance, de indisponibilidade e tal. Só que aí você cria outro problema, né? O dev agora ele precisa saber em qual Argo ele precisa entrar, porque cada Argo tem um URL diferente. Por mais que você tente facilitar, pô, a gente usa lá o Jenkins, né? A gente tá migrando pro GitHub agora. Por mais que a gente não passe de deploy e coloque lá, ó, o URL do seu Argo é esse aqui, pá. É um incômodo, né? Porque o ideal seria que o cara tivesse um URL só. Mas nem tudo são flores, né? Isso aí começou a gerar um overhead na gente, porque agora, em vez de uma instância do Argo para gerenciar, porque ele também precisa gerenciar, né? Precisa atualizar, preciso colocar RBAC, entre outras coisas. Começou a gerar um problema, porque agora a gente tem 35, né? 35 Argo para gerenciar. Como que eu vou ficar o ano inteiro fazendo atualização? Daí a gente foi para um último modelo, que é o que a gente está hoje, que a gente mantém aquele modelo de um Argo por cada cluster, só que o Argo de gerenciamento, além de gerenciar os deploys do próprio cluster, ele tem esse papel de gerenciar o Argo dos outros. E aí é o modelo que está cabendo lá, e aí fica simples de atualizar, e
E como eles são todos versionados também, então, uma vez que você atualiza o fonte desses caras, aí vem o Argo aqui e já replica tudo. Então esse é o modelo que a gente está usando. Só um ponto legal aqui também, não sei se vocês viram do Itaú ali, eles criaram um inner source, né, e tem a parte do Jenkins, que também faz a parte de instalação de add-ons, né, para clusters. Então esse modelo aqui já consegue te auxiliar exatamente nessa fase. Você tem vários clusters, você precisa instalar ali um add-on, alguma ferramenta nova que seja replicada em todos os clusters. Você não precisa ir um a um ali, então você já consegue não só gerenciar os Argos dos outros clusters, mas add-ons que você vai instalando também, versionamento e tudo mais. Bom, vamos lá. Desafios de deploy, né? Então, legal, temos aqui o Git, temos o Argo, não uso mais kubectl, e aí, como que eu faço o deployment, né? Na mágica, o Argo vai saber como que faz, né, etc, né? Então, a gente tinha muito essa questão de, legal, bacana, a gente tem um repositório agora para guardar essas versões, né, de aplicações, de modificações de ambiente, rastreabilidade, e estava tudo maravilha. Só que aí traz uma complexidade, porque você para de usar um kubectl, que é uma ferramenta super potente ali, né, na ponta, né, para o usuário, para o dev, para o DevOps, etc. Mas você fala assim, eu tenho que ficar comitando isso agora, como que eu vou fazer meu deployment? E quando você olha para ferramentas de mercado, agora, não sei como elas estão, mas assim, quando a gente começou a utilizar o Argo, elas não tinham ali um plugin pronto, né? Falar, olha, vem aqui, faz o deploy no GitOps aqui e já tá tudo bonitinho no Argo, né? Normalmente, você vai de várias formas, né? Você pode ali, tava até falando com o Robert ali, ele faz um modelo de push ali, onde ele executa o comando, né, do Argo para fazer a atualização da aplicação e aí rolar o sync e tudo mais. Tem o nosso modelo, onde eu faço um commit primeiro no repositório e aguardo que o Argo faça esse sync, né? Então, tem várias formas para fazer isso daí. Para isso, temos também várias ferramentas, né, de CD, de Continuous Delivery, para fazer essas entregas, né? Então, a gente lá, como ele falou, a gente tem o Jenkins e está migrando para o GitHub. E quando a gente estava com o Jenkins ali, a gente criou ali alguns modelos ali, né, usando os binários no começo e tudo mais, mas viu que o que valia mesmo era o repositório, então teve que criar todo um trabalho ali dentro do Jenkins para fazer o commit no repositório com base nos eventos que você estava recebendo ali durante a pipeline, né? E legal, e aí estava tudo pronto, estava tudo funcionando, e aí começamos a cogitar de ir pro GitHub. Aí falou, putz, acabamos de fazer aqui no Jenkins, tá tudo funcionando, né? Estamos ganhando aqui o jogo, agora vamos pro GitHub? Vamos pro GitHub, né? Então, e aí, como que a gente fazer? E aí, pensando nisso, né? Pensando nessa questão, e aí, por isso que a gente trouxe um pouquinho do desafio de deploy aqui, e acho que muitos daqui vão acabar tendo umas dificuldades com relação a essa... Beleza, rapidinho. E aí a gente falou assim, poxa, vamos levar o que a gente construiu aqui dentro, porque foi pensando assim, vamos desacoplar. Vamos desacoplar porque quanto mais a gente deixa separado, independente do produto, tanto a ferramenta de CI/CD que você vai usar, quanto a ferramenta, a parte, o seu endpoint que você vai usar, não interessa. O importante é qual tipo de repositório, se é um Bitbucket, se é GitHub, não interessa pra gente. A gente resolveu trazer isso para dentro de um sistema, que a gente chama de um sistema de integração, que ele é baseado em serverless, para a gente fazer toda essa gestão, né, de tanto da parte do deployment, chegar, commitar e fazer o sync e tudo mais, tá? Então aí, com isso, a gente tirou toda a conexão ali do Jenkins direto com o repositório, levou para um sistema de integração, e aí quando a gente está indo para o GitHub agora, é só usar o mesmo sistema de integração, não preciso mais recodar fazer todo um retrabalho ali de CI/CD utilizando o Argo, né, que a gente está precisando. Passa só para... Então, eu falei um pouquinho dessa questão, né, várias ferramentas, você tem inúmeras no mercado, para falar com Kubernetes, até o CLI ali também está ali, né, passando. Então você tem a questão dos endpoints, né, como barreiras, você tem gerenciamento de credenciais, criação e automação dessas pipelines, como eu falei, né, a gente criou tudo no Jenkins e ia ter que criar tudo no GitHub, né, e aí também tem a questão de, se você precisar migrar, ferrou, né, tá lascado. Então, eu trouxe aqui uma arquitetura que é exatamente dessa questão de
desacoplamento. Né? E para tudo a gente tenta fazer isso lá dentro de casa agora, porque teve até um caso que a gente estava falando com o pessoal da Palo Alto ali, de uma ferramenta que faz análise de performance do seu pod. Então, se eu preciso de mais memória, se eu não preciso de mais memória, ela já faz essa análise, né? Pega um gráfico ali e ela vai lá e aplica dentro do cluster. Mas eu preciso isso dentro do Git, do Git, né, para fazer isso. Eu preciso mudar no Git. Se eu mudar direto no cluster, o meu Argo vai lá e vai voltar à configuração anterior. E a gente está usando uma ferramenta lá na Natura que chama Turbonomics, que é bem parecida com um deles aí. E para fazer isso, a gente teve que criar um sistema de integração, onde eu recebo um evento, traduzo ele se é mais memória, menos memória, e aplico isso dentro do meu Git, e aí meu Argo vai lá e faz o sync. A mesma coisa serviu para o CICD. Então, independente se eu estou usando agora o Turbonomics, ou do Palo Alto, ou qualquer ferramenta, meu sistema lá de performance vai funcionar igual. Aqui, funciona da mesma forma. Então, só para explicar rapidinho aqui, a gente tem um repositório da aplicação, né? Ela vai trigar uma action ali, baseado num evento, né? Num push, um pull request, ou o que seja, mas no caso um push para gerar um deployment. A gente manda um payload para essa lambda aqui, que a gente chama de serviço de Kubernetes, tem um nome específico lá. Esse serviço, ele identifica, fala, olha, o cluster que você vai fazer o deployment é tal, a minha aplicação é essa, tudo, a parte de variáveis de ambiente, qual que é o ambiente que eu quero, etc. Ele traduz todo esse payload aqui e começa a chamar outros serviços para ajudar ele a fazer esse trabalho de construção de deployment ali, né? Aí ele vai, por exemplo, chamar um outro serviço aqui, que é o que a gente chama de Service Environment aqui, para, como a gente não quer que ninguém deixe o código no repositório, as secrets e tudo mais, a gente guarda tudo em Parameters Store, Secret Manager e tudo mais, né? Então eu venho e falo para ele assim, olha, cara, eu preciso desses parameters, essas secrets, preciso desses valores para eu construir meu build, né? Ele busca esse arquivo de referência no repositório, busca os seus valores, entrega para o Kubernetes e fala assim, ó, Kubernetes, tá aqui, ó, esses aqui são os valores que você precisa fazer deployment lá para dentro do Kubernetes, e isso serve para qualquer outro serviço também. Feito isso, ele pega essas informações e de vez ele comitar dentro do repositório do Git, ele chama um outro serviço que é específico de SCM. Então, se eu estou no GitHub, se eu estou no Bitbucket, qualquer plataforma que eu quiser, eu posso somente vir aqui e falar assim, ó, agora você é Bitbucket, agora você é GitHub. E a tecnologia é a mesma, porque é Git. Não tem ficar reinventando roda. Agora, se você tivesse que fazer uma integração, cada vez que você mudasse, é um retrabalho. Então ele é agnóstico à plataforma, ele faz o commit aqui, né, no Git, passando todas essas informações que ele coletou, e o Argo faz a mágica dele lá, no final das contas, que é olhar a diferença que aconteceu aqui e aplicar. Aí, a partir do momento que ele começou a aplicar, eu não sei como que tá esse deployment ainda. Eu fui lá, comitei, mas e aí? Cadê meu? Tá, foi health, teve rollback, o que aconteceu, né? Então, o serviço, de novo, de Kubernetes, que é específico para Kubernetes, a gente tem o serviço para servers e tudo mais, ele vai voltar no GitOps e eu falo assim, e aí, GitOps? Primeiro que a gente faz um processo que é para forçar ali, né? Então, eu forço um sync para não ficar esperando, talvez o tempo do Argo ali, que o Argo tem um ciclo de sync até isso aqui ser validado e fala assim, opa, teve uma modificação e aí eu vou começar a fazer o deployment. Então, a gente já força isso para que o Argo fala assim, opa, não, peraí, deixa eu lá ver. Aí ele já pega o que foi modificado, o manifesto, e já começa a aplicar. Em seguida, a gente verifica a saúde, né, com o Argo também, se a aplicação ali retornou um health ali, né, na parte que a gente coloca de readings, liveness ali e tal, beleza, funcionou, tá tudo ok, bacana. E aí, ele retorna e o serviço devolve para a action falando assim, olha, cara, foi deployado com sucesso. Ou, se nesse meio, no caminho aqui, o Argo fala assim, ó, não deu ruim, ele já starta o processo de rollback e também retorna a mensagem falando assim, ó, falhou e a gente fez o rollback aqui para você. E aí ele finaliza o processo desta forma aqui. E aí, rapidinho, é legal, né? Bacana, desacoplou e tudo mais, mas tem os seus alertas, né? Então, tem alguns pontos que quando a gente fala de desacoplar, a gente tá ganhando por um lado, mas também tem que tomar um pouquinho de atenção em outros, né? Que é, beleza, funciona com qualquer ferramenta, mas eu preciso, durante a próxima ferramenta, me atentar aqui como eu vou chamar esse serviço. Então, uma invocação de Lambda, ou o que for, né? Então, eu preciso ter ali. Quando eu faço isso, eu tenho a parte de segurança. Então, eu tenho que, por exemplo,
exemplo, beleza, eu não tenho mais um monte de gestão de credenciais, mas eu tenho que gestionar essas lambdas, esses serviços, de uma forma que eu não deixo elas expostas, porque pode ser um outro problema para mim, né? Automações, rollback automatizado também eu tenho, mas eu tenho que monitorar meu serviço de integração, escalabilidade, eu consigo atender inúmeras chamadas de deployments, né? Mas eu tenho que tentar também gerenciar esses componentes para também não ficar gastando demais. Facilidade de migração, e aí exige um pouco de adaptação inicial ali, mas é pouca coisa, e a observabilidade. Então você tem um outro sistema que cuida desse sistema, que é o seu principal, é o Argo, o seu Jenkins, seu GitHub, mas você tem que ter uma questão de observabilidade, porque se ele parar, você não vai fazer o seu deployment, você não vai conseguir entregar a sua aplicação ali na ponta. Beleza? Gente, obrigado aí, eu tenho que caber aqui porque... Acabou o tempo. Valeu. Obrigado.